Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos conversar aqui sobre Clarice Lispector. Essa foi a minha primeira leitura de Clarice. Em um vídeo aqui do canal recente, que foi uma tag que eu respondi, eu comentei que eu tinha muita vontade de ler Clarice e nunca tinha lido nenhum livro dela. E naquele momento eu pensei assim, eu vou ter que pegar. Vou ter que pegar um livro de Clarice e de Camille para ler. Então, o primeiro que eu peguei foi o de Clarice. Eu também comprei o Laços de Família e fiz a leitura ali de alguns contos que tem naquele livro. Mas eu ia participar de uma oficina sobre A Hora da Estrela, mas eu resolvi ler por conta própria mesmo e ter essa experiência leve, sem ficar analisando tanto a obra da Clarice. É um primeiro contato. E eu gostei demais, ela me cativou muito. Eu tenho vontade agora de ler a biografia dela, de ler também outros livros dela. Talvez tenha uma grande chance de ser uma das minhas escritoras favoritas, por ela ser brasileira, por ela ter esse toque de arte na obra dela, que também é um pouco filosófico e complexo. Justamente por isso eu tinha um receio de ler Clarice, porque eu ficava pensando, o fluxo de consciência vai ser muito difícil para mim. Talvez. E também eu acho que eu já ouvi pessoas falando, né? Clarice é complexo por conta do fluxo de consciência. Mas eu me surpreendi, eu achei muito interessante, muito agradável de ler. Aquela leitura que fluiu, sabe? E assim, justamente por ser um fluxo de consciência, assim, em alguns momentos aqui, né, principalmente quando é o narrador que tá falando, mas também tem aqui fala dos personagens, a leitura ela flui, a leitura é boa, é uma leitura que eu fiz rapidamente, assim, e que também toca profundamente e que capta a complexidade humana, a complexidade da vida de uma forma muito interessante e diferenciada. Por isso que Clarice é Clarice, né? Porque é uma escrita assim que eu nunca tive contato com uma escrita dessa forma, então é diferenciado, né? É claro que tem outros autores que escrevem em fluxo de consciência, né? Eu sei, mas eu nunca tinha lido particularmente. Eu tenho aqui o livro físico. Olha só, como ele é curtinho, vale a pena ler. Mas eu fiz a maior parte da leitura aqui no Kindle. É a mesma edição da Roku. E eu gostei de fazer no Kindle porque eu posso ler em qualquer lugar e tal. É só o pós-fácil que eu fiz a leitura aqui. Daí eu fiz as minhas marcações aqui também, tá? Então, a Clarice, ela nasceu na Ucrânia, mas ela é profundamente brasileira, ela se considera brasileira, ela escreve sobre o Brasil, suas personagens estão no Brasil, e aqui especificamente em A Hora da Estrela a gente tem a personagem Macabeia, que é assim muito, muito peculiar. Você se identifica muito com ela em alguns momentos, em outros você sente pena dela, em outros momentos você vê o quanto a alma dela é grande e bonita. E a Clarice fez essa obra colocando ali também uma crítica social. Ela sentia uma profunda dor pela Macabeia quando ela escreveu. Por isso que ela coloca aqui um narrador masculino, que ela fez justamente para ter essa distância assim da obra, porque para ela era profundamente dolorido assim escrever sobre Macabeia e também causava uma grande revolta nela, porque Macabeia veio do Nordeste, morar no Rio de Janeiro, era trabalhadora, acabava comendo cachorro quente todos os dias, porque realmente não tinha dinheiro. É uma pessoa muito sozinha. Ela tem um
namorado aqui, o Olímpico, que, assim, desdenha dela. É um relacionamento, assim, que a Macabeia, ela é muito inocente, mas esse relacionamento é profundamente ruim. O Olímpico é uma pessoa que fala mal dela na frente dela, que troca ela depois por outra que trabalha com ela. E a Macabeia tem essa inocência, essa pureza, ela gosta de ficar com ele, ela gosta da companhia dele, e ela diz, pelo menos eu tenho um relacionamento. É interessante de assistir a entrevista que a Clarice deu pra TV Cultura, é uma das únicas entrevistas assim que a gente tem com ela de filmagem mesmo. E ela é triste naquela entrevista e profundamente bem-humorada ao mesmo tempo. E melancólica, o seu olhar melancólico. E ela fala naquela entrevista que ela tá escrevendo aqui. Então a Clarice já tá bem velhinha, já tá ali na sua maturidade. É uma obra da maturidade dela aqui. Eu acho que é uma das últimas que ela escreve. É interessante de ver essa entrevista porque ela fala ali que ela tá escrevendo uma história sobre uma moça que come cachorro-quente todos os dias e que deixa ela profundamente revoltada, essa história, e que ela escreve porque ela precisa escrever, é como se a Macabeia estivesse dentro dela e ela precisa colocar para fora mesmo essa história. É como se fosse uma necessidade vital. A gente vê muito que a Clarice fala dessa forma, como se escrever fosse algo que ela precisa fazer e não algo que ela quer ou que ela faz por profissão. E, enfim, porque ela gosta muito. Também ela não escreve para ganhar dinheiro, até porque enquanto ela estava em vida, ela não fez tanto sucesso assim quanto depois. Ela não tinha rotina para escrever e justamente por isso ela não se considerava aí uma profissional da escrita. Mas como eu estava falando, ela nos envolve assim por essa escrita diferenciada que ela tem, que consegue captar a complexidade humana, e por isso que é uma escrita bem complexa e bem intuitiva, até tem uma questão assim existencial, de inconsciente, e por isso é também uma escrita filosófica, psicológica, tudo que a gente gosta, né? Tem assim frases bem impactantes que conversam assim com a sua alma, com o seu coração mesmo. A Hora da Estrela foi publicada em 1977, um pouco antes da Clarice morrer. Então é sim ali uma das suas últimas obras. O narrador se chama Rodrigo e a gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Também o namorado da Macabeia, o Olímpico, é um personagem aí que tem um significado assim por trás, a gente consegue ver aqui no pós-fácio do livro. A gente tem um filme que se chama A Hora da Estrela, que é bem interessante. Eu comecei a assistir ele, mas eu confesso que eu ainda não finalizei, mas eu pretendo finalizar, porque é interessante de ver, assim, a Macabeia, e a atriz que interpretou a Macabeia no filme A Hora da Estrela ganhou um prêmio por essa interpretação, então ela fez um trabalho muito bom. E é interessante de ver o filme, assim, porque você vê de uma forma mais específica como que a Macabeia é, né? Eu confesso que foi bem bom, assim, eu começar a assistir o filme para eu conseguir também olhar aqui com esse olhar da Macabeia, né? Dessa menina, mulher que é bem inocente e que ao mesmo tempo tem uma alma pura e que tem também uma sede de viver, mas em alguns momentos também tem um pessimismo, um niilismo envolvido. Então é até difícil de descrever assim, porque ela é assim profundamente humana. E é claro que aqui também ela faz essa crítica social, né, ali da pobreza. Ela trabalha muito, ela só come cachorro-quente todos os dias, assim, por uma questão
financeira mesmo. Então aqui vamos um pouquinho para as minhas anotações, né, os meus grifos. O que escrevo é mais do que invenção, é minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. É dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida. Então aqui é o narrador masculino. Mas que a Clarice também fala exatamente isso na entrevista que ela dá para a TV Cultura. E o narrador, ele sempre fala dessa história com um profundo envolvimento, assim como se a história estivesse saindo e borbulhando dentro de si, ele precisasse colocar para fora e falasse muito sobre a existência, sobre a liberdade. Ele fala assim: quero aceitar minha liberdade, sem pensar o que muitos acham, que existir é coisa de doido, caso de loucura, porque parece, existir não é lógico. Então olha o quão isso é filosófico, né? E é muito característico, assim, dos livros da Clarice você encontrar essas questões, assim, bem profundas ao longo do texto. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado. É exatamente isso que ela fala lá na entrevista, né? E aqui, por mais que não seja ela como narradora, é um narrador masculino, mas também diz um pouco sobre ela. Não suporto mais a rotina de me ser, e se não fosse a sempre novidade que é escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias. É exatamente essa vibe que ela tá naquela entrevista. É tipo assim, ela fala, eu tô cansada. Daí o entrevistador, de quê? Ela fala, de mim mesma. Tem várias peças, assim, que tu pega dessa entrevista. E até no Pinterest, assim, tem algumas imagens, assim, da Clarice, com o cigarro dela, assim, falando. E exatamente esse trecho aqui, ela fala lá. A Macabeia é essa personagem que ela é inocente até demais. Tem coisas, assim, que ela não sabe sobre a vida. Ao mesmo tempo, ela também se faz algumas perguntas sobre a vida, sobre o sentido e tal. Mas nem tudo, se precisar, nem tudo você precisa saber, e não saber fazia parte importante da sua vida. E daí você reflete, né? Real. Só uma vez se fez uma trágica pergunta. Quem sou eu? Assustou-se tanto que parou completamente de pensar. Mas eu, que não chego a ser ela, sinto que vivo para nada. Sou gratuito e pago as contas de luz, gás e telefone. Quanto a ela, até mesmo de vez em quando, ao receber o salário, comprava uma rosa. Mas eu, que não chego a ser ela, sinto que vivo para nada. E a Macabeia é essa personagem, assim, que não é vista, que acaba vivendo a sua vida, assim, muito sozinha, e ao mesmo tempo ela consegue se divertir nessa vida sozinha, mas ao mesmo tempo é dolorido. Ela se alegra assim com algumas coisas pequenas, como quando ela consegue comprar uma flor, quando ela trabalha para ter ali o dinheirinho e conseguir algo mais. Tem aquela célebre frase também da Clarice: já que sou, o jeito é ser. Está aqui em A Hora da Estrela. Esse daqui eu achei fofo e eu me identifiquei também. Domingo ela acordava mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. Fofa, Macabeia. E a crítica social que a Clarice faz aqui é forte também. Há milhares como ela, sim, e que são apenas um acaso. Pensando bem, quem não é um acaso na vida? Quanto a mim, só me livro de ser apenas um acaso porque escrevo, o que é um ato, que é um fato. A escrita vem aqui como vital para o narrador e também para Clarice, maravilhosa, que eu quero muito já ler também tem uma biografia dela. Eu adquiri o livro de crônicas dela também. Tem aqui um Coração Selvagem. Então a gente vai ver mais aqui de Clarice neste canal. Se você gosta, me conta aí nos comentários, deixa
a sua mensagem de amor aí pra gente fortalecer esse gosto pela leitura de Clarice, que nos deixa mais vivos e também toca muito os melancólicos, né? Vamos combinar. Então me conta aí nos comentários, para eu também ficar empolgada de ler mais e trazer mais aqui pro canal essa autora que eu me apaixonei. E eu quero, assim, encontrar autores que eu gosto muito e que eu possa ler mais obras deles. E eu acho que ela é uma fortíssima candidata. Então, se você tá gostando desse vídeo, se você também quer ler Clarice, ou se você lê e já gosta, comenta. Deixa um comentário aí pra gente se fortalecer. Porque também pra gente enxergar mais o quão a escrita dela é boa e bonita. Que se há de fazer com a verdade de que todo mundo é um pouco triste e um pouco só. Na entrevista também, ela fala, porque os adultos, eles são um pouco sozinhos, e todo adulto é sozinho e triste. E assim, só que tem um peso, né? Mas pra mim também traz um pouco de leveza, assim, de, cara, isso é uma honestidade brutal. E aí, essa fala, essa frase, essas palavras, essa escrita, se torna mesmo uma verdade, mas não é aquela verdade também que te coloca pra baixo, é que tipo assim, tá, apesar disso, vamos continuar vivendo, vamos continuar enxergando o mundo, né? Porque eu gosto muito dessa questão da filosofia, que nos dá respostas. Só que quanto mais você estuda e vê a filosofia, você vê que a filosofia ela não tem respostas para tudo e que se você ficar querendo encontrar as respostas para tudo, isso vai te gerar um sofrimento, vai te gerar uma soberba também, de achar que você pode conhecer todas as coisas, ou você pode conhecer muitas coisas. É claro que tem algumas que a gente pode conhecer, algumas respostas que a gente pode sim obter, mas também eu acho muito que a literatura e a arte salvam, porque elas conseguem ter essa honestidade brutal, assim, que é muito importante e também faz parte de você viver com uma sanidade mental, assim. Pelo menos essas conclusões, assim, que eu venho chegando ultimamente. E a Macabeia é sempre feliz, então ela dançava e rodopiava, porque ao estar sozinha se tornava livre. Livre. Então, apesar da pobreza, apesar da solidão, apesar da inocência, ou até por conta da inocência, Macabeia é muito feliz. Ela sabe aproveitar a vida, admirar a existência e de uma forma também pura e inocente. É real, mas aqui a gente vê também uma coisa que ele foi agressivo ali com ela, né? Ele falou assim, nossa, você tem uma cara de triste, mano. E ela diz assim, não sei como se faz outra cara, mas é só na cara que eu sou triste, porque dentro eu sou até alegre. É tão bom viver, não é? Aí tem esse diálogo deles, claro, mas viver bem é coisa de privilegiado. Eu sou um e você me vê magro e pequeno, mas sou forte. Eu com um braço posso levantar você do chão, quer ver? Aí tem essa cena aqui no filme também, né? Ele fala assim, magricela esquisita, ninguém olha. Então ele é ruim esse relacionamento, sabe? Ele é uma pessoa, sei lá, asquerosa. Até no filme também ele é essa pessoa. E aqui no livro também a gente consegue ver, assim, várias agressões verbais, assim, né? Que ele faz com ela. E ela, muito inocente, sempre responde de uma forma, não, eu sou feliz, né? Aqui, enfim, como a gente viu aqui. E o Olímpico, assim, é pavoroso. Depois ele troca ela por uma que trabalha com ela. Ela era quase impessoal. Glória perguntou-lhe, por que é que você me pede tanta aspirina? Não estou reclamando, embora isso custe dinheiro. É para eu não me doer. Como é que é, hein? Você se dói? Eu me dou o tempo todo. Aonde? Dentro. Não sei explicar. Maca, porém, jamais disse frases, em primeiro lugar, por ser de parca palavra. E acontece que não tinha consciência de si e não reclamava de nada, até pensava que era feliz. Não se tratava de uma idiota, mas tinha a felicidade pura dos idiotas.
Então aqui aquilo que eu tinha falado, da inocência dela, que é até bonita, mas ao mesmo tempo é um ponto também de uma ignorância, e ela tem esse relacionamento ali que durou pouco, mas que ela não percebia o quão aquela pessoa era ruim, e falava essas coisas pra ela. E, assim, eu tô lendo aqui algumas partes, mas o final do livro eu não vou contar pra não dar um super spoiler, então leia esse livro, é curtinho, é rapidinho, e no final acontece algo assim muito. O final, é o final do livro, que eu não vou contar, né? Mas acontece algo ali que eu até levei um spoiler, mas pra mim, assim, spoiler não atrapalha muito, porque na hora da leitura é muito mais impactante, tem muito mais descrição, você vive ali também junto com o personagem, né? E o narrador, entediado aqui, como é chato lidar com fatos. O cotidiano me aniquila. Estou com preguiça de escrever essa história que é um desabafo apenas. Vejo que escrevo a quem e além de mim. Não me responsabilizo pelo que agora escrevo. A verdade é sempre um contato interior inexplicável. A verdade é irreconhecível, portanto não existe? Não, para os homens não existe. Eu que simbolicamente morro várias vezes só para experimentar a ressurreição. Essa aqui também é uma frase, assim, célebre da Clarice. E pronto, aqui é o final das minhas anotações. Eu não vou falar todas aqui, porque senão vou dar aquele spoiler. E no final tem aquela questão. Não esquecer que por enquanto é tempo de morantes. Também é brilhante. Depois a gente tem um pós-fácil muito interessante, tá? E também bem breve aqui. Eu gosto de pré-fácios e pós-fácios breves. Eu não suporto quando é aquela coisa enorme. Esse pós-fácil aqui é do Paulo Gurgel Valente e é ótimo. Eu gostei muito. Ele dá aqui, ele destaca até algumas partes do próprio livro e vai colocando aqui. Fala aqui sobre a Clarice, né? Então, por que você escreve? A gente só pode fazer bem as coisas que ama. Realmente, os meus livros não se preocupam muito com os fatos em si, porque para mim o importante não são os fatos em si, mas as repercussões dos fatos no indivíduo. Isso é que realmente importa, é o que eu faço. E penso que, sob este aspecto, eu também faço livros comprometidos com o homem e a sua realidade, porque a realidade não é um fenômeno puramente externo. No caso de A Hora da Estrela, há um sentido claro e direto, sem mistérios. A vida é cruel, injusta e dramática para os excluídos do progresso na metrópole brasileira. Aqui acontece no Rio de Janeiro, né? Rodrigo, que é o narrador, é de certa forma uma projeção da própria Clarice, pois, tal como os heterônimos de Fernando Pessoa, ela escreve incorporando o seu personagem, e não há melhor definição do que nas palavras de Rodrigo. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado. Não suporto mais a rotina de me ser e, se não fosse a sempre novidade que é escrever, eu morreria simbolicamente todos os dias. Em certo trecho do seu livro, Rodrigo afirma: quando eu era menino em Recife, o que nos remonta à própria infância de Clarice, vivida também em Recife. E o que dizer da protagonista central, Macabeia? Nossa pobre Maca hoje é um dos símbolos do brasileiro alienado, malnutrido desde a infância, ingênuo e primitivo. Junta-se ao Macunaíma, o herói sem nenhum caráter de Mário de Andrade e o Abaporu, o homem que come gente em Tupi, de Tarsila do Amaral. Macabeia viveu no interior de Alagoas, depois Maceió, onde a própria Clarice viveu seus primeiros anos ao chegar da Ucrânia antes de se mudar para o Rio de Janeiro. Assim, o percurso Alagoas-Rio coincide com a própria história da autora, que nem todos sabem, levou sempre consigo a marca de um leve sotaque nordestino. E também tem aqui, ele faz que provavelmente Macabeia pode ter vindo de Macabeus, que é o grupo dominante e prestigiado de Israel, cerca de 2 séculos antes de Cristo. O nome Macabeia teria possivelmente origem nesse seu contato próximo com a cultura judaica, não esquecendo que a Hora da Estrela pode também nos remeter a um dos maiores símbolos do judaísmo, a Estrela de Davi, com 6 pontas. Mas eu acho que a Hora da Estrela também diz aqui no final, que ele fala assim, agora é a Hora da Estrela, Macabeia, porque a estrela, ela queria, né, a Macabeia, ela queria ser, assim,
famosa e tal, tinha esse sonho, em alguns momentos aqui ela fala, então pode ser isso também. E Olímpico traz também algumas remissões possíveis, aí ele fala aqui no final. No final também a Macabé encontra uma cartomante que a Clarice também frequentou. Então, nada e tudo são pensados na obra da Clarice, intuitiva e sugestivamente envolvendo o leitor. Este aqui, pelo menos, absorve, relê, repensa, ri e volta frase por frase em admiração constante. E foi exatamente também esse sentimento que eu tive. Pequenininho, curtinho, mas profundo. E pra ler, reler, voltar, cada frase, assim, contém algo bem grandioso, assim, por trás. Então, esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu de saber um pouco mais aqui sobre esta obra maravilhosa, A Hora da Estrela, e espero que a gente possa ler muito mais de Clarice juntos. Beijo, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho também das notificações para você receber quando tiver vídeo novo aqui.